Pronto. Nossa aula está sendo gravada. Vocês sabem que toda semana a gente grava a aula e eu disponibilizo o link lá na plataforma, certo? Certo. Tá bom. Então vamos lá. Depois Hoje, manda seu e-mail para me mandar o trabalho. tá. Eu coloco lá depois no grupo para vocês. Tá. Hoje nós falaremos sobre abordagem estruturalista, certo? E para começar, vamos em ordem alfabética. Quem é a primeira? Eu, né? Como sempre. Comece. Você já notou que as primeiras teorias da administração focaram em um elemento organizacional ou poucos deles, conseguindo, de fato, propor soluções pontuais para o fenômeno estudado? Entretanto, hoje nós sabemos que a organização são muitos mais que elementos isolados, embora naquele tempo ainda fosse necessário descobrir e compreender esses aspectos. A abordagem estruturalista resgata uma orientação dos estudos administrativos que defende a estrutura organizacional como forma de garantir bom desempenho. Você já ouviu sobre quando estudou a proposta de Fayol, em que ele organiza a empresa definindo as funções administrativas e as demais funções que formam a estrutura formal? Então percebam, a gente já vai sair daquela estrutura mecanicista que nós vimos na unidade 1 e 2. Na 2, inclusive, nós tivemos a transição da administração científica, né, para a abordagem mecanicista para a abordagem estruturalista, onde a gente começa a perceber que o ser humano, ou que o colaborador é o principal ativo da empresa e passa a focar mais nas questões da estrutura, certo? Como o Rudy não chegou ainda, vai você, Tainá. Acabei de voltar. Ah, então vai você, Rudy, que é em ordem alfabética hoje, para não ter briga. É esse slide aqui mesmo, né? Isso, exatamente. Eu não sei qual que está aparecendo para você, mas começa com a teoria estruturalista. Então é isso mesmo. Bom, a teoria estruturalista, que surgiu por volta dos anos 1950, é resultado do confronto das teorias clássicas com as teorias das relações humanas. Trata-se da junção dos aspectos formais e informais, com a ênfase na estrutura, nas pessoas e no ambiente, deixando de se preocupar apenas com as empresas industriais e passando a considerar hospitais, escolas, clubes e etc. O contexto daquele período demandava o desenvolvimento da capacidade de visualizar a organização como unidade social grande e complexa. O movimento sofreu influência de várias áreas, do saber e das ciências, como filosofia, psicologia, astrologia, matemática, linguagem e ciências sociais. Antropologia. A teoria que marcou Linguística e ciências sociais. Você esqueceu linguísticas também. Menino. Bora. A teoria que marcou essa passagem foi a teoria da burocracia de Max Weber, que você verá na próxima sessão. Acompanhe melhor essa evolução. Então percebam, gente, na década de 50 foi um marco muito importante para a administração, porque ela deixou de reconhecer somente as empresas, indústrias. Então ela passou a reconhecer como organização qualquer coisa, como, por exemplo, hospitais, escolas, clubes, ONGs, porque tudo precisa de uma estrutura. Todas essas precisam de estruturação, organização, planejamento, controle, gerenciamento de fluxos. Então, ela passou a entender que qualquer entidade ao qual se demanda pessoas para tocar é uma organização que precisa de administração. Estavam errados os pensadores da época? Não. Claro que não. Claro que não. Até um grupo de WhatsApp ele precisa ter uma estrutura. Tudo bem que às vezes o povo não respeita absolutamente nada.
Mas se você coloca algumas regras, procedimentos, você vai ter que tratar sobre esses procedimentos. Você não pode simplesmente, eu ia falar uma palavra muito feia, você não pode simplesmente ignorar esses procedimentos, tá certo? Serve tanto para isso quanto também para igrejas, templos. Olha para onde vai, olha para onde abre esse leque. Nós temos um exemplo mesmo dentro do nosso grupo, que é a... Como que é o nome dela, gente? Esqueci. Jaiane. Isso, Jaiane. Ela trabalha para uma organização. É uma organização, ela tem registro na CLT, não é isso? Ela é registrada, tudo bonitinho, mas ela trabalha para quem? Para uma igreja. Não é? É uma instituição religiosa, mas tem composição de CNPJ, ao qual, querendo ou não, é uma empresa que precisa administrar os seus recursos, certo? Agora é tu, Tainá. No início do século XX, os estudos das teorias clássicas forneceram importantes contribuições para sistematizar a administração das atividades produtivas. Com ênfase na eficiência, com o crescimento das fábricas, era necessário pensar em eficiência da organização como um todo e não somente na produção, sendo esta a ausência do estudo da administração científica. Por exemplo, era necessário, então, estruturar as fábricas para garantir o crescimento contínuo e a profissionalização dos negócios. Isso. Maximiano Amaru, ele falava justamente sobre essas questões da estrutura como um todo, principalmente numa linha de fabricação. Por exemplo, eu teria que entender o layout da fábrica. O que seria o layout? O desenho do fluxo produtivo para que eu tenha máxima produtividade. Não só da linha de produção, mas também dos colaboradores. Eles teriam que estar em pontos estratégicos para maximizar a produção, tá certo? Volta para tu, Fran. Bora. Nossa, cachorra, sai de cima. O novo contexto demandava descobertas para solucionar os problemas. O conceito de linha de assessoria, por exemplo, vem sendo praticado na administração da empresa desde o início do sistema febril, em esforço para que cada assunto importante fosse primeiramente estudado por especialistas que formavam um grupo de assessores, que traduzem o problema e a solução para a cúpula administrativa. Essa linha de assessoria não faz parte da linha hierárquica, de forma que atua lateralmente à estrutura funcional e se subordina somente aos executivos, os executivos principais. Conforme o modelo da linha assessoria proposto por alguém, Emerson, utilizado pelo general ou alguma coisa do exército posicionado, com evidências de que já era utilizado por Alexandre Magno, 2000 anos antes. Então perceba, quando ele fala linha de assessoria proposto por Harrington Emerson, esse é o nome do cara, tá? Presta atenção, veja, o executivo principal é o CEO, tá? Embaixo dele eu tinha o executivo de linha, os executivos de linha, que eram os gerentes, fabris, tá certo? E entre eles tinha uma assessoria, que era a parte estratégica. Hoje a gente chama de consultoria, tá certo? Então, percebam que 2000 anos antes já existia essa figura do assessor, que auxiliava nas estratégias. Ele era a cabeça pensante, onde ele enxergava, ele tinha uma visão holística do processo produtivo, ele tinha a responsabilidade de enxergar melhores práticas produtivas e
dentre outras, analisar o desempenho dos funcionários para ver se eles estavam no lugar certo. Ok? Vai, Ruth. Nessa proposta de linha e assessoria, no início do século XX, Emerson definiu que os assessores são prestadores de serviço para todos os níveis estruturais da estrutura organizacional, com foco no planejamento, nos padrões e na missão de formar que a supervisão e a autoridade permaneçam na linha que operacionaliza o planejamento. Suas ideias foram adotadas por ferrovias e siderúrgicas daquele período. Hoje em dia, muitas grandes empresas usam esse modelo de linha de assessoria para que a cúpula executiva se beneficie do apoio de profissionais especializados que ficam laterais à estrutura organizacional e por isso não sofre influência da autoridade da linha gerencial. Em razão disso, eles oferecem respostas mais precisas para os objetivos estratégicos. Então perceba, desde aquela época, a figura da gerência ou a figura hierárquica tinha um peso muito grande. As pessoas às vezes não se posicionavam por temeridade, por temer. Elas não tinham respostas, né, para aquelas questões de forma rápida e precisa, porque ela sofria pressão e o medo. E se de repente eu dou um exemplo que não cabe, de que maneira eles vão me penalizar? Me demitindo? Então é mais fácil eu ficar out, por fora, sem ser notado, do que de repente me arriscar e pôr tudo a perder. Certo? Tainá, você. Você pode observar que o tema estrutura organizacional não se limitou às premissas de Fayol. Também viu que a configuração de uma estrutura organizacional deve ser adaptada aos diferentes momentos da organização, a fim de passar por reformulações sempre que houver necessidade de ajuste aos novos cenários. Voltando à função de organizar, vamos ver de forma mais aprofundada a centralização e a descentralização da tomada de decisão. Você viu, na primeira unidade da teoria da administração, que a departamentalização pode ser de vários tipos: funcional, por produtos, por clientes, geográfica e ainda por processos que são considerados estruturas mais simples. Mais recentemente, entende-se que as decisões devem ser tomadas por quem está mais próximo do problema, independentemente do nível hierárquico que a pessoa ocupa, descentralizando assim a tomada da decisão, que possibilita agilizar a decisão, reduzir os custos e simplificar a capacidade da empresa para responder melhor às necessidades de seus clientes. Então percebam, antes, na primeira unidade, quem tomava a decisão era lá em cima, era na departamentalização. Hoje, quem está na ponta e identificou, se ele tiver a competência necessária para gerenciar aquela situação e sanar, ele tem total liberdade para assim fazer, porque fica muito mais fácil. Eles descentralizam a tomada de decisão de forma que agilizem os processos e aumente a efetividade da produção. Tá certo? Aqui, ó, Fran, vai você. Muito bem. Vejamos o seguinte: no início da teoria da administração, os estudos buscavam melhor a eficiência, mas agora já se pode notar que se fala em objetivos organizacionais, os quais nos remetem a resultados, ou seja, eficácia. Então, a partir de agora, você observará que alcançar objetivos, eficácia, ganhou importância ao lado de fazer o que se deve com a economia de recursos, eficiência.
Isso se deve especialmente pela evolução do processo de planejamento. Um dos maiores desafios para a empresa é declarar os objetivos a fim de satisfazer suas expectativas e também os objetivos individuais dos participantes. Então percebam, gente, a gente sai de uma administração de recursos, onde a gente tem que gerar uma eficiência, a gente tem que produzir mais gastando pouco ou desperdiçando pouco, isso é eficiência, e a eficácia é gerar resultados para a companhia. Não adianta eu produzir 1.000 e vender 800. Eu estou tendo um gap de 20% da produção, certo? Eu tenho que produzir 1.000 e vender 1.000, para que eu tenha eficácia e gere efetividade dentro do contexto. Tá certo? Rude? Tio Renato apresenta as conclusões de Chester Bernard sobre a questão de objetivos organizacionais. Pois, para conseguir ser eficaz, a organização busca fazer com que as pessoas sejam eficientes, o que envolve satisfazer os objetivos organizacionais e os objetivos individuais das pessoas participantes das estruturas organizacionais. Por essa proposta, é possível observar que satisfazer os objetivos é um dos maiores dilemas dos gestores, pois, para que o que deve ser feito sejam eficientes e a organização alcance seus objetivos, seja eficaz. E é necessário possibilitar que as pessoas se envolvam com os resultados organizacionais, por meio da satisfação dos seus objetivos individuais. Você viu na abordagem humana como isso é complexo, não é mesmo? Afinal, cada um é um, e os objetivos individuais também se diferem entre as pessoas. O exemplo disso é, nem sempre melhores salários serão estímulo para alguns. Às vezes o reconhecimento para outro seja o estímulo necessário. Às vezes uma transgressão de posição também seja um estímulo. Às vezes, somente a gratificação e o reconhecimento também é estímulo. Ele não quer sair da zona de conforto dele, ele quer continuar onde ele está, porque ali ele produz bem e melhor, ele é feliz, mas ele quer um reconhecimento. Ele não quer aumento de salário, ele não quer nada, ele quer reconhecimento. Então percebam a complexidade que é satisfazer os objetivos individuais. É muito mais complexo do que atingir os objetivos da empresa, porque os objetivos da empresa já vão estar descritos. Vocês já vão saber qual é o objetivo que a empresa busca. Agora, quais são os objetivos individuais que cada colaborador que compõe aquele departamento ou que compõe a empresa busca? Esse é o principal desafio, tá certo? Tainá. Por fim, enquanto a teoria clássica caracteriza o Homo economicus e a teoria das relações humanas, o homem social, a teoria estruturalista, por sua vez, focaliza o homem organizacional, que desempenha diferentes papéis em várias organizações. O homem social, para ser bem-sucedido, deve ter as seguintes características: 1. Flexibilidade para superar as mudanças e saber lidar com seus diversos papéis desempenhados nas muitas organizações que participam. 2. Tolerância às frustrações, para saber lidar com o conflito entre necessidades organizacionais e necessidades individuais. 3. Capacidade de adiar as recompensas e de recompensar o trabalho rotineiro em detrimento às vocações pessoais. 4. Permanente desejo de realização para garantir a conformidade e a cooperação com suas normas que controlam e asseguram acesso às posições de carreira. Então percebam, essas 4 características, elas ainda têm que fazer parte da pessoa que quer ser líder. O líder ele tem que ser flexível, ele tem que ser tolerante, ele tem que ter a capacidade de adiar recompensas para compensar o trabalho,
E ele tem que permanecer com desejo de realização, porque só assim ele consegue arrumar fatores motivacionais para a sua equipe, tá certo? E aí, gente, a gente finaliza a 3.1 e eu vou falar para nós começarmos a 3.2, porque a gente está muito atrasado no nosso cronograma. Para que vocês tenham noção, nós temos esse e mais 3 encontros somente. A gente pode começar a 3.2 agora e a gente finaliza ela? Vamos. Bora? Vamos lá. Não fazendo nada, então. Vamos estudar, né? Faz bem. Deixa eu achar ela. É bom que a gente ganha tempo. A semana que vem, a gente fecha a unidade 3, fazendo a 3 e a 4, e aí na outra semana a gente fecha a unidade 4, certo? Já pode mandar as perguntas para o senhor da sessão da unidade 3? Já, sim, senhora. Ah. Gosta sim. Proatividade. É Maritaca que tá gritando aí no fundo, né? Deve ser a casa do Rude. Não, é os gansos. Ah, você Viu? tem ganso? Ganso, Ele é rico. O problema do ganso é que ele corre atrás, ele morde as canelas, ele é sem vergonha. Ele é bravo, né? Tem que tomar Então, cuidado com ele. bicho é sem vergonha demais. Porra desse bicho aí. Isso é bonito. É, Ele é muito esperto. lá na casa do sogro tem também e eu corro longe. Fico perto não. Vamos lá. Estão vendo? Então, Sim. Boa, 06. Teoria da burocracia. Parou em quem? Essa é minha, vai. Agora Eu vou sou ajudar eu. vocês. Nesta sessão, pode entrar. será apresentada a teoria da burocracia como um modelo racional legal da administração. É uma das propostas estruturalistas mais famosas, pois suas premissas são importantes para a gestão de empresas até os dias atuais, pela capacidade de organizar a empresa em torno dos objetivos organizacionais. Agora é tu, Fran. É comum que as pessoas associem o tema burocracia com demora e excesso de exigência. Pois estuda sobre a teoria da burocracia de Weber, você verá que, na verdade, as organizações públicas podem até ser vistas como representantes do Weber defendeu, mas que as demais organizações também apresentam graus variados de prática dessa teoria, principalmente as que têm gestão mais profissionalizada. Maria, peraí. Aqui. Gente, departamento público é pouco ou muito burocrático? é muito, né? Eu acho que tinha alguém que falou que trabalhava na prefeitura de Itapecerica na nossa turma, não tem? Não. Acho que não. Tinha alguém, se não me falha a memória. Mas enfim. Preciso buscar um documento. Preciso buscar um documento lá na prefeitura em relação ao meu terreno, por exemplo. Já vai com tempo. Porque você vai passar de departamento em departamento até encontrar. Porque você tem que passar primeiro na triagem para a gente ir no arquivo, achar o seu documento, depois enviar para despacho. O despacho depois você vai pegar esse documento, vai levar até outro para que colham as assinaturas e depois você vai levar até outro para que faça o protocolo de retirada. Então, percebam que é um negócio truncado, porque precisa desses processos, mas eles são morosos. É isso que ele fala aqui, ó. As organizações podem até ser vistas como representante que Weber defendeu, porque realmente é assim que funciona.
É realmente assim que funciona. Então, percebam, a gente vai entender hoje como que a burocracia difere de processos, ok? Vamos lá. Rude. Bom, a origem da teoria da burocracia, na década de 1940, se deu em função de 4 aspectos. 1. Fragilidade das teorias clássicas e das teorias das relações humanas, que eram contraditórias e não alcançaram a abordagem global. 2. Necessidade de um modelo de organização nacional, Racional. racional, capaz de caracterizar todas as variáveis envolvidas. 3. Crescente tamanho e complexidade das empresas. E 4. O ressurgimento da sociedade da burocracia. Sociologia da burocracia, criada por Max Weber, cuja teoria ganhou importância póstuma. Póstuma é depois da sua criação, entendeu? Uhum. Então vamos lá, percebam que a teoria da burocracia ela é bem importante porque se eu não acompanho, se eu não começo a criar processos e procedimentos, ou seja, se eu não burocratizo o meu processo produtivo ou o meu processo de funcionamento da minha empresa, eu vou perder a mão para administrar. Então ele fala aqui no primeiro que essa é a fragilidade da teoria das relações humanas e da clássica, porque eles não tinham a visão de crescimento. A necessidade de um modelo organizacional racional para que eu tenha uma mão forte para a administração, crescente tamanho e complexidade. Então, se a gente pega esses 4 elementos, a gente entende por que a teoria da burocracia ela teve que voltar. Porque pós Segunda Guerra Mundial, as empresas passaram a ter espírito capitalista. Qual é o espírito capitalista? Acumulação de bens. De riqueza, professor. Vamos lá, Tainá. Weber defendia que a base do moderno sistema de produção, racional e capitalista, teve origem nas mudanças religiosas e nas normas sociais e morais pós-Renascimento, e não nas mudanças da tecnologia nem nas relações da propriedade, como pregava Karl Marx. Weber verificou que o capitalismo, a burocracia como forma de organização, e a ciência moderna constitui 3 formas de racionalidades que surgiram a partir dessas mudanças religiosas ocorridas nos países protestantes, e não nos países católicos. Essas 3 formas de racionalidade se apoiaram mutuamente nas mudanças religiosas. Para compreender a burocracia, Weber estudou os tipos da sociedade e os tipos de autoridade. Olha os tipos de Tradicional, Isso. carismática e legal. Racional ou burocrática. Então percebam, gente, essas mudanças elas foram acontecendo em países protestantes, porque até então, nos países com cunho católico, ainda se acreditava muito em relação à crença. Então, a mudança religiosa, eles demoraram ainda para ocorrer, tá certo? Então, Max Weber, no caso, estudou os tipos de sociedade e os tipos de autoridade. O tradicional, que era o quê? Eu mando, você obedece. A carismática e legal é aquela que é, por exemplo, que é o mais próximo da liderança, que nós temos mais próximo da liderança. Mas mesmo assim, mesmo ela sendo carismática e legal, ela ainda é autocrática. Tudo bem, eu te escuto, mas eu vou fazer com que você entenda que a minha proposta é melhor. E a racional ou burocrática. Burocrática e racional é aquela que é amplamente discutida. Certo? Fran? Show.
Segundo Chiavenato, Chiavenato. Carl Emil Maximilian Weber foi um intelectual, jurista e economista alemão, considerado um dos fundadores da sociologia. E, embora Weber tenha elaborado o conceito de burocracia a partir da sociologia política, ele usou o conceito de modo abrangente, englobando toda a instituição social. Além da administração pública, Weber notou a proliferação de grandes organizações no domínio religioso, igreja, educacional, universidades e economia, grandes empresas, que adotaram o tipo burocrático de organização, concentrando a administração no topo da hierarquia e utilizando regras racionais e impessoais, visando máxima eficiência. Veja a seguir os tipos de sociedade e os tipos de autoridade, segundo Weber. Então percebam a importância que Max Weber teve na administração quando ele veio com a administração burocrática. Gente, esse modelo é usado até hoje. Se vocês prestarem atenção, a alta administração está na mão de quem? Da alta gerência, da alta gestão. Ou seja, CEOs, diretores, acionistas, angels, são eles que determinam o modelo e a estrutura organizacional da empresa, certo? Vamos lá. Rudy. Sociedade em 3 tipos. Tradicional, patrimonialista, como clã. Família, sociedade medieval. Carismática, mítica, arbitrária e personalística, como grupos revolucionários ou partidos políticos. Legal, racional ou burocrática. Normas impessoais e racionalidade na escolha dos meios e dos fins, como grandes empresas, estados modernos, exércitos. Percebam que muda, né? Se vocês pegarem, né, vocês vão entender a tradicional, carismática e legal. Eu vou dar um modelo de cada, por exemplo. A tradicional, monarquia, por exemplo. Eu só passo a coroa entre os herdeiros diretos. E isso é uma liderança tradicional. Carismática, eu tenho, querendo ou não, vou falar um nome aqui, pode ser contraditório, mas ele tem esse poder carismático. Luiz Inácio Lula da Silva. Que a gente fala de partidos políticos. Ele, se você criar a linha cronológica dele, em 20 anos ele saiu de um simples metalúrgico e virou presidente da República do Brasil, tendo esse poder do carisma. Legal, racional e burocrática são as decisões que são tomadas através de situações imparciais ou impessoais, que são as tomadas de decisões das empresas, focando o máximo, maximização de lucro. Certo? Ixi, Maria, eu acho que acho que bugou aqui. Deixa eu ver se bugou. É assim mesmo. É assim mesmo? Deixa eu ver. Deu uma bugada assim. Mas vamos lá. Dá para ler. É a Tainá, né? Bora, Tainá. Quanto à autoridade, Weber classificou-a a partir desses mesmos tipos. Clique nas abas para conhecer a classificação. Tradicional. Para poder não racional, pelo qual os subordinados aceitam as ordens dos superiores como justificativas. Pode ser transmitido por herança e é extremamente conservador, como acontece nas famílias, no sistema feudal e até em empresas de gestão familiar mais fechadas. Peraí. Carismáticas. Poder não racional, instável. Não pode ser herdado, nem legado e nem pode adquirir características revolucionárias.
Os subordinados aceitam as ordens como justificativas pela influência da personalidade e da liderança do superior, com o qual se identificam, como acontece em partidos políticos, por exemplo. Envolve grande número de seguidores. O pessoal de administrativo é selecionado não pela sua competência em liderança, mas pela fidelidade e confiança que o líder deposita no subordinado. Racional e legal. Poder baseado em normas legais racionalmente definidas, com aspectos técnicos, meritocráticos e administrativos. É inerente à posição do ocupante. Os subordinados aceitam as ordens como justificativas pelos preceitos ou normas impessoais ou escritas. A obediência é devida não à pessoa, mas ao conjunto de regras e regulamentos legais previamente estabelecidos. O aparato administrativo é a burocracia, fundamentado nas leis e na ordem legal, a uma autoridade típica das grandes empresas e organizações estatais. Então percebam, as diferenças entre si são gritantes. Na tradicional, eu tenho que aceitar e ponto. Não se muda absolutamente nada. Na carismática, eu vou seguir. Eu vou ter uma autoridade através do segmento de exemplos. Eu vou ganhar, eu vou ter fidelidade daqueles seguidores, porque eles gostam do meu modelo, do meu estilo. E na legal racional, não é nem por um, nem por outro. Tem uma pessoa ali, tem a figura chamada gestor, só que você vai obedecer através daquilo que a gente chama de instrução de trabalho. Quais são as suas instruções de trabalho dentro da organização? Se você é um assistente, você tem uma. Se você é auxiliar, você tem outra. Se você é analista, você tem outra. E você vai ser subordinado a uma pessoa que está num cargo hierárquico acima de você. E você vai obedecê-la não por temê-la, mas por estar descrito nessas instruções de trabalho. Entenderam a diferença? Uhum. Que bom. Vai, Fran. Weber atribuiu o desenvolvimento da burocracia a 3 fatores. 1. Desenvolvimento da economia monetária, em que a burocracia possibilita que a moeda substitua a remuneração em espécie aos funcionários e permite a centralização da autoridade e o fornecimento da administração burocrática. 2. Crescimento quantitativo e qualitativo das tarefas administrativas do Estado moderno, de forma que somente a organização burocrática pode dar conta da enorme complexidade e tamanho de tais tarefas. 3. Superioridade técnica do modelo burocrático em termos de eficiência, que possibilitou a autonomia interna e a prevalência da burocracia. Então percebam, gente, ele veio primeiro do fator mais crítico, que são para todos, infelizmente. Muitos acham que a questão monetária é mais importante de qualquer outra coisa do que o crescimento quantitativo e qualitativo. E quando eu falo crescimento quantitativo e qualitativo, é o crescimento profissional, não das tarefas, tá? Porque se você tem aumento de tarefa, é sinal de que a sua importância está sendo maior dentro da empresa. Vocês concordam? Só que à medida em que aumenta as tarefas, tem que aumentar o reconhecimento e a atribuição delas também, certo? E a superioridade técnica do modelo burocrático. Então, percebam, ele fez essa divisão para que ficasse muito mais clara a forma de desenvolvimento da burocracia nas empresas. Vai, Ruth. A teoria burocrática é um modelo que foi desenvolvido por Weber, mas que somente foi disseminada cerca de 20 anos após sua morte, quando o material de suas pesquisas foi localizado.
Então, a validade de seus estudos dá-se quando suas premissas básicas se encaixam com a realidade observada ainda na primeira metade do século XIX. O fato de Weber ter estendido seus estudos para outros tipos de organizações, além das fábricas, possibilitou uma abertura nos estudos administrativos, que até então não atraíam interessados em buscar soluções para problemas específicos dessas organizações. Nesse contexto, a burocracia parece ser um modelo com abrangência suficiente para atender a essas organizações, pelo menos no que se refere à forma de organização estrutural e ao sistema racional legal da administração, para buscar cada vez mais eficiência. Então perceba, gente, o modelo burocrático ele não buscava travar, ele buscava organizar, ordenar o sistema de produção, os processos improdutivos, principalmente, para gerar máxima eficiência. Tá certo? Tainá. Confrontando a premissa da previsibilidade do comportamento da burocracia, Chiavenato comenta que Weber não previu nenhum tipo de variação de comportamento humano na organização burocrática. A organização informal aparece como fator de imprevisibilidade das burocracias, pois o sistema social racional puro de Weber pressupõe que as reações e o comportamento humano sejam perfeitamente previsíveis, uma vez que tudo está sob o controle de normas racionais e legais, escritas e exaustivas. A organização informal surge como uma consequência imprevista da possibilidade prática de ser bitolar e padronizar o comportamento humano nas organizações. Então percebam, para ele tinha-se a previsibilidade de comportamento da burocracia, mas nem sempre isso ocorre, certo? Nem sempre as pessoas vão reagir de maneira racional ao que se diz burocrático. E ele fala aqui, ó, e é engraçado, inclusive, nessa citação que Chiavenato faz, que é o último parágrafo da citação, ele fala que a organização informal surge como uma consequência imprevista da impossibilidade prática de se bitolar e padronizar o comportamento humano. Ou seja, cada um reagia à sua maneira, dentro dos aspectos que Weber achava ser racional. Tá certo? Fran? Vamos lá. Confrontando a permissão da previsibilidade de comportamento da burocracia, Chiavenato... Hã? Onde que você tá Você lendo? não tá aqui? Ah, agora que mudou pra mim, viu? Ah, tá, que susto. Tá, vamos lá. Agora observe a figura seguinte, pela qual você pode notar que, para o âmbito, se forem garantidas as 10 características da burocracia, a previsibilidade do comportamento e a padronização do desempenho das pessoas, ocorrerá invariavelmente a máxima eficiência da organização. A burocracia é baseada em caráter legal das normas, caráter formal das comunicações, divisão do trabalho, impessoalidade no relacionamento, hierarquização da responsabilidade, rotinas e procedimentos, competência técnica e mérito, especialização de administração, profissionalização e previsibilidade do funcionamento. Consequências: previsibilidade do comportamento humano, padronização do desempenho dos participantes, objetivo, máxima eficiência da organização. Então perceba, eu teria que ter essas 10 características. Agora eu vou falar especificamente das 4, das 7 e da 10.
A 4 principalmente. Impessoalidade no relacionamento. Vocês conseguem ter impessoalidade no relacionamento de trabalho de vocês? Como assim? Eu consigo ser impessoal? Tem uma colega que eu tenho similaridades com ela, e aí automaticamente eu criei uma afinidade, e aí eu não a vejo mais como uma colega de trabalho, eu vejo como uma pessoa próxima. Aí já quebra o que ele fala de impessoalidade no relacionamento do trabalho. Porque, querendo ou não, por mais que você esteja ali para trabalhar, você vai fazer alguns amigos. Você vai ter afinidade com uma ou outra pessoa. Então, este conceito, essa característica de pessoalidade, já começa a complicar. Concordam ou não? Verdade. Concordo. Competência técnica e mérito também é outro que eu gosto de comentar, porque nas empresas muito se fala de competência e mérito e pouco se retribui acerca disso. Muitas pessoas têm a sua progressão vertical através da afinidade, que vai de encontro com a 4. Tá certo? Eu contrato por afinidade e demito por competência ou falta dela. Tá certo? Então percebam, as características que Weber relatou, se o ser humano conseguisse trabalhar elas afinco, claro que teria máxima eficiência da organização. Fato. Quem é agora? É o Rudy, né? Eu? Nossa. Uhum. Vai, Rudy. Weber identificou seu modelo como ideal e defendia várias vantagens, como racionalidade no alcance dos objetivos, precisão na definição de cargos e operações, rapidez nas decisões, já que cada um conhece o que deve ser feito, univocidade da interpretação garantida pela formalidade da regulamentação específica e escrita, uniformidade de rotinas e procedimentos favorecida pela padronização, continuidade da organização pela garantia de substituição facilmente os ocupantes dos cargos no caso de saída ou morte do ocupante anterior. Redução de atrito entre as pessoas, pois cada um sabe o que é exigido. Constância em razão da padronização das decisões. Confiabilidade, porque regras formais e os procedimentos sistemáticos garantem a condução do negócio e os benefícios para as pessoas em razão da forma ordenada da divisão do trabalho e das distribuições da autoridade hierárquica, que facilitam para os funcionários a condução de carreiras dentro da organização. Entretanto, coisas não são bem assim. Você concorda? Vocês concordam com tudo isso que ele disse? Sim. Concorda, né? Mas às vezes não acaba sendo isso, né? Na maioria das vezes. Na prática não funciona dessa maneira. Na prática nós temos muito mais coisas envolvidas. A gente não tem constância da razão de padronização de decisões, confiabilidade porque regras formais e procedimentos sistemáticos garantem a condução do negócio? Garante, mas vai depender muito mais da entrega do colaborador do que propriamente da constância e da confiabilidade das regras. Tá certo? Certo. Bom, eu acho que nós conseguimos fazer a aula 1 e 2 hoje. E agora a gente abre para dúvidas. Dúvidas, gente, meu povo? Não, ficou bem Não, legal. tá suave.
Interessante. Agora eu peço a todos que, como sempre, abram vossas câmeras para a gente fazer o take da semana. Vamos, Rude, vamos, Fran, vamos, Tainá. Abrindo. Cadê vocês? Vocês não precisam pôr batom, não. Não precisavam. Ô, Rude. Oi? Agora apareceu. Cadê tu, Tainá? Só falta você, Tainá. Olha, a Fran pega a aula debaixo do cobertor, velho. Oi, sem vergonha. Ela nem saiu da cama e estava reclamando que tá acordada desde as 8. Meu Deus do céu. Ok. Ela é... Tem jeito não. Vamos lá. Parem o take aí para a imagem ficar boa, para carregar, para sair bem bonitinho na foto. Vamos lá. Parem, fiquem paradinhos assim. Vamos, Tainá. Você também, Tainá. Eu tô vendo só do nariz para baixo, Tainá. Coloca direito essa câmera aí, menino. Oxi. Olha lá. Vocês também estão vendo só do nariz para baixo, a Tainá? Tô vendo ela inteira. Eu não, eu tô vendo só do nariz para baixo. Eu, hein? E você eu só vejo do nariz para cima, Rude. É mesmo? Vamos lá. Sorrisão, meu povo. Sorrisão. Aí. Peguei o take. Ai. Gente, vocês já podem enviar as perguntas da unidade 3, ok? A gente já vai alimentando a planilha. Semana que vem... Não estou ouvindo nada do que você está falando, Fran. Eu posso já mandar dar 4 junto? Pode. Tá. Pode. Ó, o bom da quarentena é isso, tá vendo? A pessoa já adianta a tarefa. E aí não fica devendo nada. E aí, eu vou mandar no grupo de vocês lá o meu e-mail para você enviar o trabalho. Semana que vem a gente finaliza a unidade 3. E se tudo der certo no dia... Hoje é 12. No dia 26, a gente, se não finalizar a unidade 4, a gente fica bem próximo de finalizar, ok? E aí Mas depois de finalizar, aconteceu o quê? Com o nosso calendário. Aí a gente vai fazer as atividades avaliativas. Tá certo? Até lá eu vou estudar. Vocês têm prova de disciplina interativa? Vocês têm disciplina interativa nesse primeiro bimestre? Sei não. Que era só 100% AVA? Que não era presencial? Acho que não, hein? Vocês têm aula todos os dias da semana, de segunda a sexta? Presencial? Não. Menos quarta. Quarta era o quê? Quarta era o quê? Quarta Dia de fazer online. tecnologia. Mas qual é a disciplina? Nenhum. Online. Não tinha. Digital, se não me engano. É um É negócio de internet. é o ED, estudo dirigido. Algo assim. É o estudo dirigido e desafio nota máxima, não é? Sim. Ah, tá. Então vocês não têm prova de disciplina interativa. Vocês vão ter as atividades avaliativas das disciplinas presenciais. Então, se a gente não conseguir fechar no dia 27, a gente usa, inclusive, um dia do... Deixa eu ver. A gente usa... Dia 26, desculpa. A gente usa o dia 2 para finalizar a nossa disciplina, porque no dia 9 a gente vai fazer a nossa atividade avaliativa. Tá certo? É. Tá bom. Dúvidas Mas até aí, vai gente? ser presencial, será? Ou vocês vão fazer online? Não sei, Fran, porque o governador de São Paulo ele já estendeu o isolamento até 31 de maio, né? Então eu não sei se a gente volta a tempo, porque na primeira semana de junho já é a semana de prova DI, que é de disciplina interativa. Então a gente não sabe. Provavelmente eu não sei se der tempo de voltar para fazer as provas presenciais. Então eu acho que vai ser atividade avaliativa no AVA,
Tá certo? Beleza. Mas até lá a gente vai conversando. Tudo bem, meu povo? Uhum. Podemos encerrar a nossa aula de hoje? Podemos. Fiquem com Deus, um beijo a todos. Mantenham-se em segurança, por favor. Deixe esse Covid-19 longe de vocês, porque ele não tá fácil. Ele tá matando mesmo, ele tá matando muito. Então, A vizinha se recuperou. Ela tava com Covid-19. aí, ó. Mantenha a Quem distância tava? dela. A vizinha aqui do lado. Mantenha a distância. Abusão. Porque não é fácil. E ela falou que o único lugar que ela foi no sacolão. Aí, ó. Tá vendo? Então, prestem Aí. atenção, gente. Tem pessoas... varia de organismo para organismo. Tem pessoas que têm o pré-existente e doenças pré-existentes, como hipertensão, que é problema de pressão arterial, problemas cardiorrespiratórios, que se pega esse vírus, potencializa. E aí, gente, fica quase impossível de recuperar. As pessoas que têm boa saúde recuperam. Se ela não tem nenhum tipo de problema pré-existente, como diabetes, pressão alta, arritmia cardíaca, que é a ausência do batimento, essas pessoas elas conseguem se recuperar muito mais rápido. Agora, as pessoas que já têm, que são consideradas grupo de risco, é um perigo, principalmente para os idosos. Os idosos que já têm uma saúde debilitada, não por ter esses pré-existentes, mas por já estar no final do seu ciclo de vida, é muito mais perigoso para eles. Então, tomem cuidado. Se ela se recuperou, graças a Deus, fala para ela que foi uma dádiva divina, que é para ela aproveitar. Que ela não é gato, que ela não tem 7 vidas. Então, cuide-se. É sério. Cuidem-se, porque não é brincadeira. Quer dizer, ela é Hã? professora. Ela é professora, deve ter uns 50 anos. Olha aí, ó. Já tá ali, ó. Já tá começando a entrar. Já cinquentenário, Já tá ali. já viveu mais da metade da vida. Já viveu meio O engraçado século. é que as pessoas entregavam as coisas no portão de carro pra ela. Ela via, pegava. A pessoa ia embora, ela pegava as compras e subia. Mas é assim, porque ela tinha que se manter isolada, né? Não é fácil. Conversar Tudo... também. É lá da varanda dela, da rua. Não entendi. Pra conversar, ela conversava da varanda dela e Ah, a pessoa lá na rua. ela mora sozinha? Uhum. Pior ainda, gente. Quando se é sério, porque a pessoa ela precisa ficar em isolamento social, ela enlouquece, que se ela não tem com quem conversar. É muito complicado. Nós somos uma sociedade que fomos acostumados ao contato social. O Brasil, o brasileiro em si, a cultura brasileira é muito hospitaleira, de fazer reuniões sociais, eventos sociais. E aí, quando nos vemos numa situação como essa, é dificílimo manter o isolamento. Certo? Verdade. Não é fácil, mas enfim. A gente vai conseguir, a gente vai sair dessa e vamos voltar muito mais fortalecidos. Gente, Vamos. fiquem com Deus. Um beijo do gordo. Até a semana que vem. Tchau, Tchau, tchau. professor. Tchau, gente. Tchau. Até. Tchau.